O livro de Hebreus capítulo 4, versículo 12, assim diz as Escrituras: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir ou julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela produz vida, ela é eficaz, ela causa efeitos, ela é poderosa para dividir, para separar o que é do Espírito, o que é de Deus, o que não é de Deus e o que é de Deus. A palavra de Deus, ela faz isso. E ela também é como uma faca de dois gumes, morte e ressurreição. Morte leva a morte e traz, produzindo ressurreição. E tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo levar à morte, ele toma o lugar. Olha só um exemplo em Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Morte. Logo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Houve uma substituição. Não associação. Eu aceito a Jesus. Sem a minha morte, impossível o Senhor Jesus Cristo habitar no interior de uma pessoa sem que ela seja conduzida pela fé à morte no corpo de Cristo na cruz. É pela fé. Agora, esta palavra é de suma importância. É interessante em Mateus capítulo 23, versículo 5, ela diz assim: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. O que é isso, filactérios? Filactérios eram cordãozinhos assim de couro, os fios de couro, e lá estava a lei. Os fariseus, eles eram obrigados a decorar o Torá, toda a lei de Deus, lei judaica. Eles eram obrigados a decorar tudo aquilo. E eles pegavam aquelas leis e colocavam em fitas de couro e colocava nas suas mãos. Todo mundo via. E também em caixinhas feitas de couro e amarravam na sua fronte. Quando eu faço isso, amarravam aqui nas suas frontes, eles alargavam os seus filactérios, né? Para todo mundo ver que eles tinham a lei, eles tinham toda a lei judaica, toda a lei de Deus, mas eles tinham nas suas cabeças, mas não tinham a lei de Deus governando os seus corações. Por quê? Porque a própria palavra responde, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, ele diz: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério do apóstolo Paulo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito
do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Lembra que foi tudo escrito em pedra? Lá Moisés, as leis e tudo, pedra, escrito em pedras de pedra. Ele diz, não mais, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Agora não é simplesmente estar na cabeça, mas ser registrado no coração, para que cada um que tiver a palavra de Deus, que é viva e eficaz, que esta palavra vai nos conduzir a saber o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é da carne, o que é do Espírito. Ela foi gravada em nossos corações para que esta palavra nos governe. A nova criatura, aquele que creu, que foi crucificado com Cristo, que foi ressuscitado juntamente com Cristo, e Cristo tornou a sua vida, eu estou falando a morte do pecador, no Salvador. E o pecador foi sepultado juntamente com o Salvador, e foi ressuscitado juntamente com o Salvador, e ganhou a vida do Salvador habitando nele. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A vida que eu vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Houve uma substituição, como eu fiquei sabendo, senão pela palavra viva, que causou, porque ela é eficaz, causou a minha morte em Cristo pela fé, quando fiquei sabendo, e também trouxe vida de Cristo, porque eu fiquei sabendo e foi gerado fé no meu interior. Eu preciso da palavra de Deus. Quando eu não tenho a palavra de Deus, alguém já diz o seguinte: o diabo quer que esse livro, que é a Bíblia Sagrada, que esta mensagem da cruz fique fechada, não seja espalhada, fique fechada. Assim, os nossos corações não serão tratados. Se não houver essa palavra viva, nossos corações não serão tratados. Se não vier essa palavra da morte e ressurreição em Cristo, nós não vamos ter a experiência do novo nascimento. O grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Em João 12:24. É necessário que eu e você creiamos que fomos crucificados, estamos crucificados e fomos ressuscitados com nova vida para um novo viver, agora viver para Deus, um viver santo, um viver para a glória de Deus. Cristo em nós, aí uma alegria imensa, uma paz interior que nada nesse mundo nos dá. Por que esta paz? Porque justificados mediante a fé temos paz. Romanos 5:1. Aí, essa pessoa diz o seguinte, que se não houver esse tratamento desta palavra, se não houver alguém que pregue e os nossos ouvidos ouçam essa pregação, lermos sobre esta verdade e deixar entrar em nosso coração, se isso não acontecer, nossos corações não serão tratados e as nossas mentes interesserão mais e mais por coisas terrenas, ligadas às nossas concupiscências. É necessário sermos tratados. Esta palavra viva vai nos trazer uma diferença tremenda, mostrando para nós que muitos ainda são velhas criaturas e não creram que o seu velho homem já foi com Cristo crucificado. Como eu vou saber disto, senão pela palavra de Deus que está em Romanos 6:6? Não podemos ter essa palavra, mesmo doutrina todinha na cabeça,
Mas se esta palavra não estiver cravada em nossos corações, tábuas no nosso coração, nós vamos estar enganados como verdadeiros fariseus, que o Senhor Jesus Cristo disse: pode fazer aquilo que eles ensinam, mas não façam aquilo que eles fazem. É uma religiosidade vazia, uma mentira, uma religião de Bíblia embaixo do braço, amém, aleluia, glória a Deus, Jesus. Mas essa palavra não tem sido governo, porque esta palavra de Deus só vai governar as novas criaturas. Essa palavra de Deus vai conduzir as velhas criaturas por um caminho que é Cristo da cruz, conduzi-los à morte, mas também proporcionar uma situação gloriosa de ressurreição. Sem crermos na nossa morte em Cristo, nós não temos vida nova, novidade de vida, novo nascimento. Só nasce quem morreu. Você já morreu? Você creu que aquela morte de Cristo é a sua morte? Aquela ressurreição de Senhor Jesus é para a sua ressurreição, para que você tenha uma nova vida, um novo relacionamento com Deus e com as pessoas. Que assim o Senhor nos conduza a esta vida em Cristo. Não mais aqui cheio na nossa cabeça, mas gravada nos nossos corações para a glória de Deus. Faça seu comentário, meu querido, minha querida. Amém.